Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, no nome de Jesus. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Tá muito frio por aqui hoje. Espero que aí esteja mais quentinho, que tá frio hoje. Sejam todos bem-vindos, shalom, Cíntia, Hadi. Tem alguns nomes aqui que é meio complicado. Sejam todos bem-vindos, Wilson, Carlinha, sejam todos bem-vindos, amém? Sejam todos bem-vindos. Gente, para quem é meu aluno, eu vou explicar para vocês sobre Nova Era, tá? Nova Era, tem muitas coisas que a Nova Era entrou e às vezes vocês não têm noção. Vocês estão me perguntando aí do Lair Ribeiro. Eu vou explicar para vocês na Masterclass sábado, tá? Para os meus alunos lá da Escola de Libertadores. Aqui não tem coisa, gente, que não dá para explicar assim, aleatoriamente. Tem que ter base, tem que trazer, né? Sábado agora nós vamos ter a Masterclass. Aí eu vou tirar para explicar para vocês, amém? O que é a Nova Era e o que consiste, né? Quem são as pessoas hoje na sociedade brasileira que participam da Nova Era e que disseminam coisas através da Nova Era. Eu vou trazer isso para vocês, tá bom? Certo? Glória a Jesus. Tá? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é dia 8. Hoje é 8/8/8. Dia 8 do mês 8 se somar os números 2024 dá 8. 8/8/8. Hoje tá tudo 8, né, amor? Hoje tá tudo 8. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Um dia abençoado, um dia profético, um dia maravilhoso para vocês. Amém? Hoje eu tô de pijama na live. É muita intimidade, né, com vocês. Falei pro Júnior, Júnior, hoje eu vou de pijama mesmo. Hoje a gente tá com o pijama dos ursinhos carinhosos. O Júnior ganhou um, eu ganhei outro, a Nani ganhou outro. Né? Gente, esse pijama aqui no frio é uma delícia. É muito fofinho. É muito gostoso. Nós chegamos ontem lá da montanha cansados. Meu Deus. A gente chegou, dormiu, só acordou hoje. De tão cansado. Meu boneco de neve é parecida com o Olaf. Eu não sei, gente, mas eu tentei fazer o meu melhor. Sejam todos bem-vindos, amém? No nome de Jesus, um dia abençoado para todos vocês. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. A oração hoje foi a pauta sobre quebra de ocultismo. Amanhã nós vamos entrar na terceiro dia dessa pauta. Essa pauta é um pouco extensa, porque é sobre, né, quebrar correntes, envolvimento, e é muita coisa para quebrar. Eu falo que 3 dias ainda a gente não consegue quebrar tudo, mas o sangue de Jesus passa sobre todas as coisas, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Gente, ontem lá foi tranquilo, eu tive uma experiência sobrenatural ontem. Eu trouxe uma experiência sobrenatural ontem, eu vou contar para vocês. Eu tive uma experiência sobrenatural ontem. Subi na montanha. Eu tive uma experiência muito forte ontem. E aí depois eu cheguei no guia e falei o que eu tinha visto e ele falou assim: a senhora está certinha. Aqui realmente tem isso. Sobrenatural, né? Você viu, amor, aquela hora que eu tava conversando com ele? Eu tava subindo a montanha e não tava fácil, gente, porque na hora que a gente tava subindo, tava um vento muito forte, sabe? E aí a gente tinha que pisar onde o guia tinha pisado, certo? E não tava fácil. Enfim, e eu ali meditando no Senhor, pensando como eu ia resolver uns BO que eu tenho, né? Porque quando eu tô assim, eu comigo mesmo, eu tava ali. Aí, de repente, é como se o Senhor me levasse para dentro da montanha. Escuta só isso aí, como se o Senhor me levasse para dentro da montanha. E Deus falava assim para mim: tem um anjo caído aprisionado aqui dentro.
tem como se fosse um demônio de alta patente, ele está aprisionado aí dentro. E aí eu via, né? É como se fosse algo bem grande, assim, algemado, assim, certo? Só que o Senhor falava, ele está por ser solto para ferir a terra. E aí, olha só, olha que louco, né? E eu falava, meu Deus, o Senhor falou assim, ele está por ser solto para ferir a terra. Aqui é como se fosse a prisão ali de um anjo caído, de um demônio de alta patente. Aí Deus falou aquilo pra mim e eu fiquei ali, né? E eu falei, meu Deus, que louco isso, né? Aí tá. Aí eu cheguei no guia e falei assim, olha, não me vas a creer lo que te voy a decir. Ou seja, você não vai acreditar no que eu vou te falar, eu falei pra ele. Eu falei assim, não me vas a creer lo que te voy a decir. Ele falou assim, que passa? Eu falei assim, olha, eu estava subindo e aí primeiro eu expliquei, eu falei, olha, eu sou uma pastora, eu faço liberação, tiro o demônio das pessoas, e o Senhor me dá visão. Expliquei para ele primeiro quem eu era, né? Falei, olha, enquanto eu estava subindo, eu vi como se fosse um espírito maligno, eu falei assim, um espírito maligno acorrentado, enredado, lo vi adentro de la montaña, está como adentro de la montaña. Aí ele falou assim, es verdad? Aí ele falou natural para mim, ele falou assim, es verdad? Los antiguos, ele falou assim, os antigos me dizem que tem um espírito maligno muito forte dentro da montanha, ele está preso dentro da montanha. Ele está preso dentro da montanha. Ele falou assim, é verdade. Todos os xamãs aqui conhecem, é um espírito maligno, ele está preso dentro da montanha. Aí eu falei, sangue do cordeiro, né? E eu entendi assim, né? Que ali servia como se fosse uma espécie de... Não, mas era muito louco. E aí ele confirmou pra mim, ele falou, não, é verdade, aqui acontece isso, que acontece aquilo outro, né? Aí olha o que ele falou pra mim, pra subir na montanha tem que pedir permissão. Todos os guias aqui pra subir na montanha pedem permissão. Eu falei, como assim? Ele falou assim, a montanha é sagrada. Ele falou, a montanha é sagrada, a montanha é um lugar muito sagrado, então a gente pede permissão para subir na montanha. Aí eu falei assim, como assim permissão? Ele falou assim, como se fosse uma oração, pedindo a bênção do Senhor para nos proteger aqui na montanha. Esse aqui é o nosso ganha-pão, tal. Não, eu fiquei encabulada, né? Eu falei assim, aí a gente orou, né? Eu e o Júnior, né? Eu e o Júnior oramos para ir, né? Eu falei, Senhor, nos guarda, acampa teus anjos conosco, nos livra de todo mal, tal. Mas eu achei muito bizarro, sabe? Eu subindo ali naquela dificuldade, o Senhor me mostrando. E o Senhor falava, em breve, ele vai ser liberado para ferir a terra. Então eu entendi que tem anjos caídos que estão presos em vários lugares para ferir a terra e para ser liberado. Vocês viram lá que tem um vulcão lá na Itália que ele está em erupção, né? E eu não sei não se essa erupção não significa a liberação de talvez de um anjo caído que possa estar ali, né? Ali na Europa, né? Porque ali é na Europa, certo? Mas gente, eu achei muito, muito, muito sobrenatural, tá? E aí aí eu perguntei para Deus, olha só. Falei, Deus, e o que é para mim fazer aqui? Ele falou, nada. Eu trouxe você aqui só para contemplar isso. Não é o tempo ainda. Eu falei, o Senhor quer que eu dê uma ordem, quer que eu fale algo? O Senhor falou, não, ainda não é o tempo. Exatamente desse jeito. E eu fiquei encafifada. Não, e quando eu comecei a falar isso com ele, com o guia, começou um vento muito forte. Começou um vento assim, muito forte. Eu falei, gente, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas o vento é tão forte que às vezes a gente ficava meio desequilibrado, assim, sabe? Assim. Mas eu vi um espírito maligno, grande, ele não é pequeno. É como se ele tivesse acorrentado, assim, sabe? E com muita fúria. Igual eu vi no dia que a gente estava na Bolívia, só que na Bolívia ele não era tão grande, na Bolívia ele era pequeno. Parecia um minotauro, assim, sabe? Gente, eu gosto dessas experiências, vou ser sincera pra você. Não imaginava que eu ia ter essa experiência. Não imaginava.
eu acho que depois que o guia falou comigo, assim, ele falou assim, essa aí é do rolê, né? Aí ele olhou pra mim assim, depois disso ele me deu uma credibilidade assim, sabe? Aí eu falei pra ele, olha, você não vai acreditar no que eu vou te falar. Mas aí o primeiro eu falei, olha, eu sou uma pastora, eu tiro o demônio das pessoas, eu expliquei pra ele. Falei, olha, eu tava vindo e o Senhor me mostrou dentro da montanha, assim. Aí ele, sí, es verdad, los antiguos dicen eso, nosotros subimos la montaña, pero tenemos que pedir permiso, nananana. Foi bem legal. Foi bem legal. Muito legal, achei interessante. Então, gente, eu não tenho dúvida que nós estamos em tempos críticos, amém? Glória a Jesus. Eu falei, ele sempre pensou assim, né? Isso aí os turistas não podem ficar sabendo, porque senão os turistas podem ficar com medo, né? Aí, eu contando isso pra ele, ele certo pensou assim, que doida. Que doida. Do lado do guia, senti, gente, eu senti tudo. Não, eu vou contar pra você, é complicado, né? O guia escutando umas músicas do cão, eu falei, Deus, eu amarro agora todos os demônios do guia pra não perturbar meu juízo. Aí Deus foi me dando palavra de conhecimento, ele fuma maconha, ele faz isso, ele faz aquilo outro, eu falo, oh Deus, desse jeito. Aí falei pra ele, né, aí a hora que eu tive intimidade com... Não, é complicado, gente, é complicado, não é fácil não. O guia subindo, o Senhor falou, ele fuma maconha, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falei, oh Jesus amado, não é fácil não. Falei, Deus, eu amarro agora todos os demônios que estão sobre a vida do guia, no nome de Jesus, eu amarro agora todos os demônios. Ele não é cristão, parecia que ele não era cristão, não quis entrar muito para não ser muito invasivo, mas... né, na oportunidade que eu tive para ele, falei, olha, se você quiser, nós somos pastores, se você quiser uma oração, a gente pode orar por você. Aí ele falou, então eu tô abençoado. Eu falei, sim, você tá abençoado. Mas não é fácil não, gente. Não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil. Pior que ele não fumou perto da gente, pelo menos, né, mas... o Senhor disse pra mim que ele fumava maconha, que ele... Aí eu perguntei pra ele, falei, você é casado? Ele falou, não, eu moro com uma moça. Eu falei, você tem que casar e arrumar sua vida logo, hein? Eu já botei pressão nele. Coisa de pastor, né? Gente, vamos orar pra nós começarmos? Amém? Gente, a vida do crente não tem paz nem quando tá num passeio turístico. Deus ia ministrando, ele precisa de libertação nessa área. Tem sobre ele um espírito mulambo, só que é um espírito mulambo diferente do daqui. É um espírito do desleixo. O Senhor falava pra mim. É um demônio do desleixo. Uma pessoa que não tem ambição de vida nenhuma. Uma pessoa largada. Desleixo. Não. Eu vou falar um trem pra você. Não, a gente não tem... É aula atrás de aula com o Senhor Jesus. Bora lá. Abra comigo agora em Levítico capítulo 25, hoje é o 25, certo? Pra gente ler e nós vamos orar aqui, certo? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live, esse dia, pedimos, Pai, que o sangue do Cordeiro venha agora sobre as nossas vidas. Venha trazer, Senhor Deus, agora um bálsamo sobre as nossas vidas. Pai, ministra sobre nós, Senhor Deus, o Teu amor, o Teu cuidado. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, Pai, de forma poderosa e de forma sobrenatural. Pai, que o Senhor venha me usar, Senhor Deus, pela direita, pela esquerda, Senhor Deus, como lhe apraz, Pai, no nome e na autoridade de Jesus, Pai. É isso que nós oramos e é isso que nós declaramos. Amém. Glória a Jesus. Abra comigo no ano sabático, ano jubileu. Nós vamos ler hoje, certo? O ano jubileu acontece a cada 50 anos, certo? Então, vamos lá. Levítico, capítulo 25. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos, vocês semearão aos campos e poderão
e podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. E o sábado é o sábado do Senhor. Durante esses 7 anos, não semeiem os campos e nem façam a poda dos vinhedos, e não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colha as uvas dos vinhedos não podadas. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, aos seus servos, servas e também aos trabalhadores contratados, aos residentes temporários que vivem no seu meio, seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Amém? Agora vamos lá. O ano do jubileu. Vamos ler agora o ano do jubileu. Contem 7 anos sabáticos. Contem 7 anos sabáticos. Contem 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos, e no total de 49 anos. No dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra. Então, presta atenção, depois de 7, né? Depois de 7 vezes de ano sabático. Então, 6 anos descansa a terra. 6 anos descansa a terra. Depois de cumprir isso 7 vezes, vai passar 49 anos. Aí, nesse ano, que vai ser os 50, nós vamos proclamar liberdade por toda a terra. É como se fosse para Deus libertar toda a terra, certo? Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia aos seus antepassados e regressar ao seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano, não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, não colherão as uvas dos vinhedos não podadas. Será um ano de jubileu para vocês, e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia aos seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo ao seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus e não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear e nem colher nesse ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção.
de modo que a terra produzirá o suficiente por 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão colhendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita do 9º ano. Uau! Glória a Jesus. O resgate de propriedades. Amém? A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Olha só o que o Senhor diz. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender partes da terra da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta o proprietário de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá por 1 ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa, mas se não comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador e não será devolvida ao primeiro dono no ano jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta. Qualquer momento será devolvida ao primeiro proprietário no ano jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiveram vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro da cidade deles, será devolvida no ano jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta da cidade dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. O resgate dos pobres e dos escravos. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajude-no como ajudaria um estrangeiro residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobre juros e nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que eles vivam como parente de vocês. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro de que lhe emprestam, nem de ter lucro com o alimento de que vendem. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender para vocês, não tratem como escravo, tratem-o como empregado ou residente temporário que mora com vocês e os servirá apenas até o ano jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres
e voltarão aos clãs e às propriedades que pertenciam aos seus antepassados. Os israelitas são os meus servos e eu os tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravo. Mostrem seu temor a Deus tratando-o sem violência. Amém? Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para os seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre você, e se algum de seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Pode ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatá-lo a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará numa devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro tratará como um empregado com contrato anual. Não permita que o estrangeiro trate os israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto para quando chegar o ano de jubileu. Eles e seus filhos, pois, e os israelitas me pertencem, são meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém? Glória a Jesus. Queridos, vai ficar para casa o 26, o 27. Aí números, 26 e 27. Aí números 1, 2, 3 e 4. Aí amanhã nós vamos ler os 5, certo? Amanhã nós vamos ler os 5, tá? Números. Eu quero trazer aqui uma palavra. Ontem Deus estava ministrando demais, né? Porque eu não sei porque todo mundo estava subindo em silêncio na montanha. Na verdade, eu tinha outra palavra para trazer hoje, mas acabou que o Senhor agora, enquanto eu lia, falava comigo na minha cabeça. Não sei se acontece isso com vocês, mas eu quero trazer hoje aqui algo poderoso para você, tá? Depois eu, se tiver tempo, deixa eu só achar aqui. Tá, o que aconteceu ontem? Ontem nós fomos subir na montanha, né? E cada um sobe na montanha com uma mochila consideravelmente pesada, né, amor? Pesadinha a mochila. E nós estamos subindo na montanha com a mochila. E aí o guia tá dando as instruções pra gente de como que a gente tinha que fazer, que roupa que tinha que usar, e que, né, a gente ia começar com passos muito lentos e depois a gente ia andar um pouco mais rápido. E aí na hora das tribulações, que é o vento, tudo, a gente ia andar mais devagarzinho ainda. E ele tava ali. E aí o Júnior, na intenção de aliviar o meu fardo, ele falou que ia levar as águas que tinha que ser levada na mochila dele. E o guia na hora falou, não. Cada um tem que levar as suas coisas. E na hora o Senhor começou a falar comigo. A salvação é exatamente isso. Não tem como o Júnior levar aquilo que é só você que pode levar. Não tem como você levar as coisas do Júnior que é só... Não tem como você pegar as coisas do Júnior que é o Júnior que tem que subir. E aí o Senhor falava para mim sobre salvação ontem. Que salvação era como subir aquela montanha e cada um tinha que ter a sua mochila. E aí eu subi na montanha e o Senhor falava,
a mochila tá pesada, não tá? A mochila, tem hora que dava vontade de falar assim, nossa, se eu não vários momentos ali, eu falava, meu Deus, se essa mochila não tivesse nas minhas costas, como eu andaria mais rápido, como o meu fardo seria leve. E aí o Senhor falava assim pra mim, a mochila é as suas renúncias. A mochila é aquilo que você deixa de fazer por causa de mim. E ela é pesada, é um fardo pesado que todo cristão tem que levar. Porque é a mochila que vai te sustentar a hora que o vento forte vir. Porque na mochila tem abrigo, na mochila tem um kit de sobrevivência. E ali subindo, o Senhor, ele começava a falar para mim, a salvação, Larissa, é como subir nessa montanha. Não tem como você levar o fardo de alguém. Não tem como alguém levar o seu fardo. Cada um tem que levar o seu fardo. Porque na hora da tribulação, quem não tiver a sua mochila, quem não tiver as suas renúncias, quem não tiver ali preparado, não vai conseguir continuar. E o Senhor ministrava no meu coração que a salvação é como subir uma montanha difícil. Cada um tem que estar bem equipado. Cada um tem que estar com uma roupa adequada para aquilo ali. Queridos, é um frio tão grande, é um frio de -4, um vento forte. Se a sua cara não estiver protegida, você fica todo queimado. E o Senhor falava, andar comigo é exatamente como subir nessa montanha. Se você não estiver bem equipado, você não suporta. Você vai descer rápido, você não vai suportar subir numa montanha. O Senhor falava, a salvação, ela é exatamente como subir na montanha, Larissa. É exatamente como subir nessa montanha. Tem que estar com botas, tem que estar com roupa qualificada, tem que estar aquecido, senão você fica com muito frio. Tem que ter a sua mochila com água, com suprimento, com... a gente subiu, tinha que ter uma machadinha, ela é bem pesada. Tem que ter capacete. E o Senhor começou a falar, não dá para andar comigo sem vestir a armadura de Deus todos os dias. E o Senhor começou a falar para mim, Larissa, não adiantava o Júnior levar as coisas para aliviar o seu fardo. Cada um tem que levar as suas coisas. Cada um tem que levar a sua mochila, a sua bagagem. E Deus ontem ele ministrava no meu coração, salvação é totalmente individual. Salvação é algo totalmente individual. Cada um tem que buscar a sua. Então não tem alguém que consiga ir e pegar a salvação para todo mundo. Porque é um caminho que todos nós temos que passar. É um caminho que todos nós temos que trilhar. E o Senhor falava assim, a mochila, ela representa as renúncias. Você está levando uma mochila física, mas essa mochila, no mundo espiritual, ela representa as renúncias. E é um peso tomar a sua cruz, porque tomar a sua cruz é deixar de ser aquilo que o mundo diz para você ser e você começar a ser parecido com Cristo. Jesus vai falar assim, tome a sua cruz e siga-me. E o que é a sua cruz? É o fardo. Então, qual que é o fardo? É a minha renúncia diária. É renunciar à vontade homossexual, é renunciar à glutonaria, é renunciar ao vício, é renunciar àquilo que a sua carne gosta e falar, Jesus, eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas para andar nos seus caminhos, eu abro mão dessa vontade, eu abro mão disso para viver o seu propósito e adquirir a salvação. E ontem, como o Senhor ministrou comigo, o Senhor falou assim, Larissa, da mesma forma, tem que começar com passos lentos a pessoa que entra na minha presença. Porque se ela for bruscamente, o diabo pode tirar ela. Então, queridos, olha o que o Senhor disse para mim. A salvação é como andar nessa montanha. Não é sobre velocidade, mas é sobre constância. É sobre se manter andando. Não, aí escuta só, Deus ministrando no meu coração. E Deus usando o guia, o ímpio lá, que fumador maconha lá, vai escutando. Passamos um lugar bonito, eu virei pro guia, eu falei, eu quero voltar ali para tirar a foto. Ele falou, não tem como retroceder. A gente não pode retroceder. Tira a foto na próxima montanha. E aí o Senhor dizia para mim, não retroceda no processo. Não retroceda no processo, porque tá difícil. Porque talvez a carga tá pesada.
Não, eu não vou mais fazer isso para Jesus porque tá muito pesado, eu vou ser como eu era antes. E Deus falava para mim, não retroceda 1 milímetro da onde você chegou. Descanse, mas não retroceda. E aí, presta atenção. A gente fez várias paradas para descansar porque você vai perdendo fôlego. A gente tava o quê, amor? Quase 2.000 metros de altitude. 1.000 e poucos metros de altitude. E aí, tinha horas que eu não aguentava. E eu ali era mais fraquinha, né? O Júnior homem, né? Aí a gente parava, descansava ali. Escuta. E aí quando nós voltávamos desse descanso, eu voltava com tanta força. E o Senhor falava, nem tudo é sobre parar. As pessoas têm que aprender a descansar no caminho. E descansar não é retroceder. Descansar é dar uma pausa, recalcular a rota e começar de novo da onde você parou, mas não retroceda. E aí eu via que quando nós começávamos, aquela fadiga acabava, mas daqui a pouco, ao caminhar, eu cansava novamente e nós descansávamos. Amém? E por que eu estou falando isso para você? Porque ontem o Senhor, Ele ministrou para mim que salvação é totalmente individual. Você pode interceder pela sua família, mas você não pode carregar o fardo que só a Maria, o José, o Pedro, a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó têm que carregar. O fardo é renunciar a si mesmo. Renunciar à sua vontade. Renunciar o quê? Os seus desejos. Renunciar o quê? Queridos, a sua renúncia é a mochila que você carrega diariamente, todos os dias. Então, nós temos um fardo a carregar todos os dias, que é a nossa cruz. Então, não tem como você carregar a mochila de alguém, a cruz de alguém. Cada um, de forma individual, tem que carregar a sua mochila, a sua bagagem. Então, salvação é algo individual. E Deus ontem falava para mim de uma forma sobrenatural, ok? Deus falava ontem para mim de uma forma sobrenatural, que não tem como retroceder. Porque quem retrocede, o diabo pode desviar da rota. E às vezes a gente fica deslumbrado com algo e quer... Não, a gente não pode mais desviar da rota. Pare para descansar, mas não retroceda. E o guia, Deus estava usando a palavra daquele guia, porque tudo para mim, querido, eu vejo ministração em tudo. O guia falou assim, não tem mais como retroceder, aqui nós só vamos para frente. Não vamos retroceder, nós vamos parar na próxima para tirar foto. Então, eu entendi que uma vez que você toma a sua cruz e começa a seguir Jesus, não vai ser fácil. Mas, em vez de parar, descanse. Descanse para você recarregar as suas energias e começar novamente, certo? Vai ter horas que a mochila vai parecer muito pesada. Vai ter horas que o seu sacrifício vai parecer muito pesado. Mas às vezes é excesso. Excesso de cobrança de você mesmo. Então nós precisamos não de velocidade, precisamos de constância. O Senhor falou assim, aqui você não precisa de velocidade, você precisa continuar dando um passo de cada vez. E é isso que te leva à salvação. É um passo todo dia para frente, é um passo todo dia na presença do Senhor. Não adianta nada você, queridos, pegar e acelerar, tem horas demais, mas tem horas que retroceder um monte. Não, o Senhor falava assim, não é sobre velocidade, não é sobre intensidade, é sobre constância. Constância e segurar a sua bagagem. Segurar o que é a sua mochila, o seu fardo, a sua cruz. E o que é a sua cruz? É renunciar a você mesmo. Não existe salvação sem aquela mochila. E o Senhor falava para mim, aqui não tem como subir na montanha sem a mochila. A mesma coisa é a salvação. Não tem como você entrar na porta do reino de Deus sem chegar e apresentar a sua mochila, que é as coisas que você renunciou. É as coisas que você deixou de fazer por causa do meu reino, por causa do meu nome. Não tem como entrar no reino do céu sem apresentar a sua bagagem. Deus está falando aqui com muitas pessoas. Então, queridos, ontem o Senhor, Ele dizia para mim, Larissa, tá vendo o vento? Tá vendo o vento que tá vindo? Isso aqui acontece na vida de todo cristão. Mas se você não tiver preparado com apoio, e aí a gente tinha duas hastes de apoiar assim. Se você não tiver o apoio, e o Senhor falava assim, você sabe o que é esse apoio?
Senão o vento te derruba. É jejum, é oração, é vida comigo, é intimidade. Se você não tiver esse apoio, o vento te leva, o vento te derruba, o vento te paralisa. E o Senhor falava assim, nós precisamos saber caminhar, nós precisamos não só saber andar na presença do Senhor, mas estar qualificado para andar nela. E é revestido com a armadura de Deus todos os dias, revidando todo o dardo de Satanás. E queridos, o negócio é andar para frente todos os dias, não retroceder. E retroceder é voltar a fumar. Retroceder, você sabe o que é retroceder aqui? É você voltar a fumar, é você voltar a mentir, é você voltar a prostituir, é você voltar a fazer coisas que você já tinha deixado para trás. Isso é retroceder na presença do Senhor. Isso é voltar alguns passos, porque você já tinha abrido mão disso. Você já tinha deixado dessas coisas para andar na presença do Senhor. Então, quem quiser buscar o Senhor, tome a sua cruz e siga. E seguir Ele, queridos, é pela porta estreita, a porta larga vai parecer fácil. Seguir Jesus na porta larga não vai te exigir bagagem, não vai te dar uma roupa qualificada. E vai parecer que tá tudo bem, só que a porta larga, ela não leva para a salvação, ela leva para o inferno também. Só que ela parece ser da salvação, só que ela não é. A porta larga não faz você negar a si mesmo. E tem muita igreja com a porta bem larga, que não vai te confrontar para você parar de mentir, roubar, prostituir, adulterar. Não, a porta estreita, esse é o caminho, a verdade e a vida. E eu não tô falando de ministério, não. Eu tô falando que porta estreita é o evangelho correto que é pregado, é aquele que confronta você a deixar aquilo que o mundo trouxe, tomar a sua cruz. O que é a sua cruz? Negar a você mesmo, negar a obra da sua carne, negar aquilo que a sua carne quer fazer e começar a seguir os passos de Cristo. O evangelho da porta estreita, ele tem que trazer transformação na sua vida, no seu caráter. O evangelho da porta larga, ele não te confronta a parar de mentir. Parece que tá tudo bem, é só você fazer aquilo ali, queridos. A porta estreita, ela é dolorosa. É uma montanha cheia de vento, que você tem que estar muito bem equipado para andar nela. Porque se você não estiver bem equipado, o diabo te tira dela a qualquer momento. Como Deus ministrou no meu coração ontem, como Deus falou comigo sobre salvação, como Deus falou para mim que o caminho é estreito, que o caminho é difícil, como Deus falou para mim que andar no caminho... outra coisa que Deus falou para mim, ele falou assim para mim, Larissa, você acha que todos conseguem subir nessa montanha? Eu falei, não é para todos. Não é para todos. E o Senhor falou assim, você respondeu correto. Tem pessoas que só de olhar para a montanha fala, eu não vou subir aí. Isso aí não é para mim. E o Senhor disse, salvação é igual. Muitos olham, mas não querem pagar o preço. Porque o preço parece exceder qualquer coisa. E o Senhor disse exatamente isso para mim. Ele perguntou, você acha que todas as pessoas conseguem subir na montanha? Eu falei, não. Isso não é para todos. Ele falou assim, salvação é igual. Muitos sabem que existe o caminho para a salvação, mas não estão dispostos a pagar o preço que leva à salvação. Muitos até começaram a subir, mas desistiram muito rápido por causa do frio, por causa de não ter equipamento necessário, por causa de não querer pagar o preço. E o Senhor falava para mim, salvação é exatamente como subir nessa montanha. Muitos acham lindo, mas não estão dispostos a pagar o preço. E eu quero hoje, queridos, dizer para você aqui. Eu não sei se você tomou a sua cruz para viver o evangelho estreito. E ele é estreito. Não adianta falar para você que a porta larga te leva à salvação, porque ela não leva. Não existe um evangelho que você não negue-se a si mesmo. Você precisa negar a sua vontade, negar as coisas que a sua carne quer para servir Jesus. Porque do contrário, você está na porta larga. Eu conheço Jesus, eu me batizei, e aí, a sua vida tá legal, tá tudo certo? Tá tudo certo, eu vou na igreja uma vez por semana.
mas ainda você mente, você rouba, você adultera, você prostitui, você não deixa Então você está na porta larga, a qualquer momento você vai para o inferno. Porque, queridos, o evangelho genuíno, e vou aqui dar exemplo a você. Talvez você estava muito tempo na igreja, você não era confrontado e parecia estar tudo bem. Mas quando você começou a viver um avivamento, algo começou a confrontar você. E você teve a necessidade de sair de coisas porque você já não conseguia buscar Jesus fazendo aquilo ali. Porque agora, de fato, você estava vivendo Jesus. E Jesus dentro de você. E Jesus dentro de nós, ele vai falar assim: Larissa, isso aqui não dá mais. Larissa, você tem que tirar isso da sua vida. E, queridos, o evangelho da porta estreita é um confronto diário pelo Espírito Santo dentro de nós, que nós não podemos continuar do mesmo jeito. Então eu preciso hoje que você entenda. O evangelho da porta estreita, ele é dolorido de se viver todos os dias. É negar sua carne, é negar de ficar irado, com raiva, bravo, certo? O evangelho da porta estreita é esse, queridos. Não adianta você falar, ai, mas uma vez salvo, sempre salvo. Vai nessa. Experimenta isso então, para ver se é assim. Porque tem gente que fala assim, uma vez salvo, sempre salvo. Meu querido, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é poucos que vão entrar e é pela porta estreita. E ontem o Senhor é que assim, a gente prega, mas às vezes a gente não entende a dimensão do que nós estamos pregando. Só que subindo aquela montanha, Deus me fez sentir. O Senhor falou assim, o que você está sentindo aqui de dor é mais ou menos o que o cristão passa na sua trajetória de salvação. Mas é um êxtase tão grande você ter subido lá, ter chegado lá, ter experimentado estar lá em cima e falado, meu Deus, eu subi, eu venci, eu consegui estar aqui. Quantas pessoas eu conheço que, na hora eu fiquei pensando, nossa, quantas pessoas que eu conheço que é manhosa jamais subiriam aqui. Por causa que é friolenta demais, por causa disso e daquilo. E aí o Senhor dizia, exatamente, Larissa, quantas pessoas que você conhece que não vão herdar a salvação? Quantas pessoas que você conhece que não vão tomar sua cruz porque é um fardo muito pesado? Eu quero que vocês cheguem no nível que Jesus ministre com você na natureza, em tudo. Deus fala comigo através da natureza, através de tudo. Deus está todo o tempo falando comigo. Mas ontem eu tive dimensão o quão difícil é viver com Jesus. Para nós, talvez, nós que acordamos de madrugada, parece que já virou um hábito e uma rotina, mas queridos, para quem está começando, é tão difícil se amoldar à disciplina espiritual. Você sabe por que nós chegamos exatamente onde nós estamos agora? Buscando Jesus todo dia e fazendo tudo que nós fazemos? E parece que já não está tão pesado, mas ainda continua sendo pesado. Quem está começando tem uma força antagonista, assim como nós temos. Só que hoje nós não sentimos essa força antagônica do diabo, porque maior é a glória de Deus sobre a nossa vida. Mas quem está começando tem aquela pressão espiritual, aquela opressão do diabo não querer a pessoa ir para o tempo de oração. A pessoa acordar na madrugada, a pessoa começar o jejum. Então tem uma pressão muito grande do próprio inimigo contra essa pessoa para ela não... Exatamente, Andressa, para ela não forjar a sua musculatura espiritual. Queridos, o mais difícil é entrar de forma física e espiritualmente nas cortes celestiais. Porque quando você busca um pouco agora, deixa e vai fazendo isso, agora quando você tem disciplina espiritual é como se você fosse na academia todos os dias. Só que é o seu músculo espiritual que é todos os dias forjado e aquecido. Agora, quando você tem memória muscular, o que é memória muscular? O seu músculo pede aquilo. O seu músculo precisa daquilo. Você já não sofre tanto para orar, para jejuar, porque algo dentro de você está tão habituado à glória de Deus que precisa daquilo para viver. Então você se torna viciado na presença de Deus, em buscar Jesus, em se manter daquela forma, e cada vez Deus vai exigir uma performance ainda melhor de você. Amém? Então foi muito lindo ontem quando o Senhor ministrava para mim sobre salvação. E salvação é exatamente isso.
É todo mundo com a sua mochila, com o seu equipamento. Não dá pra mim levar a mochila do Júnior, o Júnior leva a minha. Por mais que nós sejamos casados, por mais que nós nascemos do mesmo ventre. O que eu falo no caso de nossos irmãos, por mais que eu sou filha da minha mãe é maravilhosa, mas se a minha mãe não pegar a mochila dela, o meu pai não pegar a mochila dele, se os meus irmãos não tomar a mochila deles e andar nessa trajetória, não vai adiantar eu ser espiritual. Queridos, olha, eu vou contar aqui uma história. Ela é bobinha para vocês, tá? Mas é uma história que aconteceu. Lá na minha casa, os meus pais, eles leem a Bíblia bastante, eles buscam muito Deus, né? Então, eles ali são os pilares ali que me trouxeram a esse caminho. Todos os meus irmãos são batizados. Mas hoje, quem busca mesmo ali, dos meus 4 irmãos, nós somos 4, quem busca mesmo sou eu. E um dia eu fiz uma célula na minha casa, ali na casa dos meus pais. Fiz uma célula ali e tal. E aí teve uma dinâmica na célula, né? Qual que era a dinâmica, amor? A dinâmica era perguntar qual que era a sua intimidade. A dinâmica era essa. Na célula era perguntar qual que é a sua intimidade com Deus. Presta atenção. E perguntaram isso pro meu irmão, que vem depois de mim. Ele falou, minha intimidade com Deus, ele falou assim, eu vou falar a verdade, eu não tenho. Mas a minha irmã busca muito, o meu pai lê muita Bíblia, né, minha mãe. Então, tem muitas pessoas que se apoiam na nossa busca. Tem muitas pessoas que falam, eu não preciso buscar porque a minha irmã é pastora. Eu não preciso buscar porque o meu pai é um grande homem de Deus. Tá, mas é o fulano que é, não é você. Então é exatamente sobre isso, salvação individual. Então não adiantava nada o meu irmão falar, olha, a minha irmã busca muito. Tá, mas e ele? E a vida dele? E a renúncia dele? Exatamente sobre isso. Muitas pessoas, queridos, às vezes estão confortáveis dentro da nossa casa porque vê nosso jejum, a nossa busca e fala assim, não, a minha mãe busca muito, ora muito, mas... Queridos, não adianta nada. Deus falava absolutamente isso comigo. Querida, não adianta nada. Todo mundo na sua casa, não buscar e só um buscar. É todos, é cada um por si, Deus por todos, é exatamente isso. Cada um por si. Deus falava do cada um por si. A sua intercessão, tá? Vai ajudar a quebrar os bloqueios para essa pessoa buscar, mas é ela que tem que tomar a decisão de buscar. Então não adianta nada você falar, nossa, eu tenho uma vozinha que ora demais. Querido, se você não orar, se você não renunciar ao seu pecado, você vai pro inferno do mesmo jeito. Não adianta falar, mas eu sou sobrinho do Billy Graham. Não interessa de quem você é sobrinho. Não interessa se o fulano, o Beltrano buscava na sua casa. É você que tem que tomar a sua cruz e buscar o Senhor Jesus. Salvação é completamente individual e todo mundo vai ter que passar por essa estrada. Para receber a medalha do quê? Do reino dos céus, que é chegar lá. É chegar lá. E Deus, ele ministrava para mim ontem da dificuldade, porque às vezes a gente acha que é fácil ir para o reino de Deus. É fácil. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ir para o reino de Deus. E ontem Deus, ele mostrou isso para mim de forma simbólica, eu subindo naquela montanha. Ele disse para mim, não é para todos subir aqui. Ele falou, não é para todos. Assim como não é para todos a salvação, porque eles não querem pagar o preço. O preço de carregar uma mochila. E o Senhor, ele falava muito da bagagem. Ele falava assim, Larissa, andar na minha presença dolorido. Andar na minha presença exaustivo. E não é para todos. É só para quem suporta o processo diário. O Senhor falava assim, não é processos temporais, são processos diários, porque quem suporta processo diário, suporta turbulação, vento, chuva, tempestade. Mas quem não suporta processo diário, na primeira tempestade, é aplacado. E o processo diário é negar a si mesmo todos os dias. O processo diário é tentar se parecer com Jesus na hora que você quer matar alguém, na hora que você quer se vingar de alguém, você fala, não, Jesus, eu vou dar outra face. Eu vou fazer diferente. Então, se você não tomar sua cruz todo dia e viver processos diários com Deus, a hora que chegar uma tempestade, você vai pedir para sair. A hora que chegar uma crise financeira, você vai falar assim, eu não dou conta mais.
Agora, quem suporta processo diário tem relacionamento com Deus. Quem suporta processo diário tem vida com Jesus. A intimidade supera a adversidade. E a intimidade, a glória, o poder de Deus, ele vai sobrepor sobre qualquer tipo de circunstância difícil. Existem dias alegres? Claro que existe. Mas todo dia é negar a si mesmo. Todo dia, queridos, é tentar ser a versão melhor de você mesmo em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero trazer hoje aqui para você. Salvação é completamente individual. A porta, ela é estreita. A porta é estreita. A gente tem a passagem de rico e Lázaro. O rico vivia ali no seu despojo. O Lázaro era um homem pobre que vivia ali na porta daquele palácio. Quando eles morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. E há um abismo muito grande entre o céu e o inferno. E aí o rico de lá falava, molha a tua mão, eu estou com muita sede. E aí o que Abraão ali dizia? Que não é possível passar daqui para lá e de lá para cá. Aí o rico vai falar, então mande alguém lá na minha parentela para avisar que existe esse lugar para eles não virem para cá. Não, lá tem meus profetas, lá tem, né, o povo que eu enviei, eles têm que ouvir esse povo. Amém? Então, queridos, pregue para sua família. Fale de Jesus para sua família. Fala que a porta é estreita. Ah, mas eu não quero ficar falando que eles vão para o inferno. Pode falar, fala assim, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não tomar a sua cruz e seguir ele, você vai ficar para trás. Nós precisamos pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Porque uma palavra às vezes pregada, quem rumina dentro da pessoa é o Espírito Santo. Pregue sobre salvação. Pregue sobre salvação. Pregue sobre... E o Senhor dizia para mim, Larissa, mais que nunca, levante palavras sobre salvação e peça para o teu povo pregar sobre salvação, principalmente na parentela. Pregue sobre salvação. Salvação de alma. Você quer aceitar Jesus? Porque o Senhor dizia para mim, uma vez que nós aceitamos Jesus, é quando nós damos total permissão ao Espírito Santo trabalhar dentro de nós e sobre nós. Enquanto uma pessoa não aceita Jesus, não há a licença. É como se fosse um documento no mundo espiritual. E o Senhor me mostrava isso. Quando você fala assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, é como se tivesse uma liberação do céu para o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Mas enquanto não houver essa liberação, essa declaração genuína, o Espírito Santo não pode trabalhar. Então, queridos, nós precisamos hoje ministrar sobre salvação. Faça apelo na sua casa, na sua família. Mas, apóstola, eu não sou pastor. E aonde está escrito que para você ganhar alguém para Jesus, você tem que ter algum título? Jesus disse assim, vão, pregue o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou você quer esperar um pastor chegar na sua casa para evangelizar sua mãe enquanto você pode? Você quer esperar o que acontecer? Um anjo descer lá sobre os teus filhos? É você mesmo que vai. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, só existe salvação em Cristo Jesus. Não, gente, tem uma forma que eu amo pregar, eu falo assim, olha... Esse demônio aí, ele não sai no nome da Maria, do José, do Pedro e do Sebastião. Ele só sai no nome de Jesus. Isso significa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acabou. A gente precisa, às vezes, falar assim, ó, só existe um nome que tem poder, é o de Jesus. Então, se um demônio só respeita o nome de Jesus, isso nos testifica que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo e que nos trouxe salvação e vida eterna. Então, aceite ele enquanto você pode achar ele aqui na terra. Enquanto o Espírito Santo está aqui na terra. Queridos, preguem sobre salvação. Ela é individual. Não deixe a tua família, as pessoas que amam você, apoiar na sua fé, na sua oração, na sua crença, na sua leitura bíblica. Cada um tem que fazer a sua. Cada um tem que viver o seu processo. Não adianta. Amém? Então, eu ia falar hoje sobre frutos. E o Senhor falou, o Senhor me lembrou. Larissa, prega o que eu ministrei no seu coração ontem. O Senhor falou sobre salvação como ele nunca falou antes. E ontem, gente, chegou para mim um senso de urgência de como é difícil herdar salvação.
Porque às vezes nós, como já estamos com a musculatura preparada, a gente fala, tá tudo certo, se eu continuar desse jeito, amém. Mas a coisa é, e quem não está ainda, e quem não conhece Jesus? Como é difícil chegar a essa moldura. Porque, queridos, você está assim hoje, mas quanto você não tem renunciado? Como você tem buscado o Senhor para viver o que está vivendo? Quanto de caminho ainda a sua família tem que percorrer, renunciar, passar? Olha, vocês estão vendo? Nós estamos quase 40 dias, 33 dias, todo dia orando por libertação. Tem gente que está com coceira e arrotando até hoje porque ainda está sendo liberta. Queridos, tem processo de libertação que dura 2 anos. Mesmo você sendo cheio do Espírito Santo. Vira e mexe, vem uma ministração, Deus está te libertando ali. Quem aqui é casado e casada e está na presença do Senhor? Esposa, ore pelo seu esposo, libertando. E esposo depois ora pela esposa, libertando. Ministre um ao outro. Ah, mas nós estamos bem, não interessa, ministra. Ministra, fala, todo demônio sai no nome de Jesus. Todo espírito maligno saia no nome de Jesus. Eu expulso agora da vida do meu esposo. Ministre um ao outro, você não sabe. Às vezes, através dessa imposição de mãos, pode sair algo que você está orando, faça isso um com o outro. Fala, E outra, quando um for ministrar o outro, fale assim, olha, sobre o que te atormenta, o que mais te aflige. Ah, eu tenho raiva, eu tenho ira, eu tenho uns pensamentos estranhos. Ore, quebrando tudo, tirando tudo, até mesmo, queridos, presta atenção, até mesmo, tá, aquilo que você acha que a fulano já é liberto, ora de novo. Todo espírito aqui maligno sai no nome de Jesus. Eu não aceito sobre a vida do meu esposo, eu tenho autoridade sobre ele, eu tenho autoridade sobre a minha esposa. Faz os dois, um com o outro, certo? Ah, mas não vai endemoniar, mas às vezes vai sair uma opressão, vai sair às vezes uma legalidade, certo? Então, queridos, é a tarefinha de casa de vocês, tá? Orar uns pelos outros. Ora pelos seus filhos expulsando o demônio. Não interessa se tem ou não tem, faça. Ore, declarando, impondo as mãos. Sai no nome de Jesus, todo demônio que tiver aqui manifesta agora. Sai no nome de Jesus, todo pensamento ruim, todo sentimento ruim, isso, aquilo outro, tá? Isso, queridos, é sobrenatural. Nós precisamos, tá, ministrar uns aos outros dentro da nossa casa. Porque às vezes o seu filho não vem para Cristo porque há algo nele, você orando, Deus abre as comportas do céu. Amém? Glória a Jesus. Então, faça isso que eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo, né, sobrenatural. Tem um livro lá nos porcos, o livro Porcos da Sala fala isso, sobre ministrar, mesmo sendo ministro de libertação. Mesmo sendo ministro de libertação. Amém? Certo? Nós precisamos orar uns pelos outros. Quando o marido é descrente, o ideal é, você pode orar sim. Vocês são uma carne só. E você vai orar e vai declarar que você é intercessora desse marido descrente que você não aceita. E vai fazendo isso direto. Amém? Glória a Jesus. Queridos, era essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Que Jesus abençoe vocês de forma poderosa, tá? O nosso seminário de restauração e libertação da área financeira está aberto. Chama a Nani, faça a sua inscrição. São vagas limitadas para quem não é aluno, tá? Vai ser dia 31 de agosto, certo? Vai ser de 7 a 8 horas de ensino, vai ser poderoso, você vai ter um mapeamento antes, um mapeamento depois, vai ser muito top, vai ser muito lindo, igual o seminário de sexual que eu fiz, que foi muito completo, certo? O que mais que eu tinha que falar para vocês? Quem é aluno da escola já tá dentro. Quem é aluno da escola já tá dentro, você não precisa se preocupar com isso, certo? E é isso, tá? O que eu tenho para dizer para você hoje por hora. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Um dia muito, muito abençoado, tá? Beijo no seu coração.